Programação da Cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. O centro automotivo de primeiro mundo que você procurava está aqui na Leão Pneus. Alinhamento e balanceamento computadorizado, reparo de rodas, inspeção veicular Bosch única em Araras, com teste de amortecedor, freios e suspensão. A Leão Pneus também tem mecânica especializada em injeção eletrônica, ar-condicionado e muito mais. Venha conferir promoção da semana. Pneu para Gol, Palio, Corsa e outros, só 4 vezes de R$28. Leão Pneus, fone 35418500. Você vai fazer a diferença. Deixe o seu carro em casa. Participe você também. 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. Na Camap Veículos você encontra toda a linha de 0 km e seminovos, nos modelos nacionais e importados. A Camap, em clima de Natal, tem um super presente para você. Comprando um veículo neste mês, você paga uma entrada de 30% e financia o restante em até 60 meses, com a primeira parcela do financiamento só para fevereiro. Camap Veículos, excelência em atendimento e bons preços. Avenida Dona Renata, 1188. Telefone 3542-0057. Boa noite. Começa agora a edição de hoje do Jornal Cidade, desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026, aqui na TV Princesa. Um motociclista ficou ferido após atingir um cavalo na Avenida Monteiro Lobato, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o animal invadiu a via e cortou a frente do veículo. O motociclista não conseguiu desviar e bateu no cavalo, caindo no chão. Ele sofreu escoriações e foi socorrido a um hospital da cidade. O animal não foi localizado, bem como o proprietário, e o caso está sendo investigado. Então vamos falar um pouquinho aqui com os representantes da Escola de Samba Acadêmicos do Samba. Presidente Murilo, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço nós estarmos aqui hoje para falar de carnaval, para falar da Acadêmicos e da situação que estamos passando agora, né? Exato. Também aqui na Companhia do Carnavalesco, Carlinhos, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos, Luciano, mais uma vez o espaço para estar divulgando os trabalhos aí, né? Mesmo com o cancelamento dos desfiles, a Escola de Samba continua de pé, né? E a gente tem que lutar por essa cultura ainda. Presidente, como foi receber a notícia do cancelamento? Olha, Luciano, foi uma frustração, né? A gente vê um trabalho de uma escola de samba, né? Como Acadêmicos e todas as escolas hoje, que estão trabalhando o ano todo, que estão fazendo todo o seu trabalho coletivo, né? Foi muito frustrante para nós, muito triste ver esse acontecimento aí. E a gente ficou sem chão. No início, a notícia deixou a nossa escola bem triste, mas foi o que o Carlinhos falou. A gente conversou, reunimos o pessoal, tanto da bateria quanto dos quesitos, e decidimos não parar. Então, as nossas atividades, elas vão manter o ano todo. Uhum. E vocês já tinham, né, de uma certa maneira, realizado diversos eventos esse ano, né? A comemoração de aniversário da escola, já a questão do enredo sendo trabalhado, divulgado, né? Isso também gera uma expectativa na própria comunidade. Sim, nós fizemos o nosso baile, né, o baile da campeã. Depois de 37 anos sem título, enfim, o nosso título veio. Então, nada mais justo do que comemorar, né? Então, nós fizemos o baile
com amigos, com a comunidade, com pessoas que gostam da nossa escola. Nós convidamos as escolas também para estarem presentes. E foi uma festa, né? Depois nós tivemos o lançamento inédito de enredo que nós fizemos no teatro, com várias apresentações do pessoal da escola. Todos os quesitos se apresentaram de alguma maneira, para a gente fazer uma coisa bem diferente do que foi os outros anos. E isso foi muito positivo, né? Foi muito animador ver toda a comunidade reunida, toda a comunidade junta. Então, para a gente foi bem chocante receber essa notícia depois de tudo isso que nós passamos, né? Fora as ações que nós sempre fazemos, né? Que são os bazares de sobremesa, as vendas de rondelli, as rifas que nós fazemos. Então, foi bem chocante para nós. E Carlinhos, né, falar um pouquinho do enredo, né? Para quem não participou do evento, né? Do que se tratava, qual o enredo escolhido? Logo que a gente está elaborando um trabalho, né? A gente estava elaborando 2026 e a gente já vai planejando 2027. A gente bateu o martelo logo que terminou, que era Eis o Mistério da Fé, é Malungo, é Macumba, Caiango sopra o vento e faz o povo banto renascer. Acadêmicos iria contar a história do povo banto, né? Quando ele sai do continente africano e traz sua cultura para o nosso país, né? Que a gente nem, se a gente parar para estudar, a gente nem sabe o tanto que a gente tem de cultura banto no nosso meio, né? E, ao meu ver, um enredo fantástico. A gente já estava mergulhando nisso faz tempo, né? A comunidade estava engajada, o samba então tinha ficado maravilhoso, o nosso samba já estava pronto também. Então fica um pouquinho de vazio, né? Como se a gente perdesse alguém. Mas ainda assim, né, quando se fala nessa questão da elaboração, trabalho, etc., porque quando se escolhe o enredo, você já desencadeia uma série de coisas, né? Olha, a ideia do samba, cada segmento da escola que começa a se pensar, seja comissão de frente com coreografia, seja a questão de alegoria, enfim, né? Isso já estava andando. Já estava praticamente... A gente estava com o projeto de Carnaval 2027 40% pronto já. Faltava só o aval mesmo da prefeitura para a gente ver o recurso que nós iríamos receber, para a gente poder elaborar o figurino corretamente, né? Mas parte de alegoria, de esculturas de alegoria, a gente já tinha conversado já com o pessoal, né? Porque a escola trabalha muito com a sustentabilidade. Então a gente já estava estudando as fantasias que a gente ia desmontar, fazer o balancete, para a gente estar moldando de novo para o próximo desfile. Murilo, Paula aqui parabenizando pelo seu trabalho e colocando justamente a questão, né, básica de manter o espírito da comunidade, né, desse desafio, sabendo que não tem desfile, mas ela pergunta, né, tem a possibilidade da escola ou de parte dela se apresentar na região, em eventos, como é que vocês estão pensando isso? Na verdade a gente pensou em nenhum momento parar nenhuma atividade, né? As nossas ações, elas continuaram. Os nossos projetos dentro da escola, eles vão seguir normalmente. O que talvez pode nos abrir portas é para mais shows, né, durante o carnaval, que a gente sabe que na semana ali do carnaval, aquela correria, a gente acaba não tendo essa disponibilidade, né, ou até mesmo para o dia oficial do carnaval. Então, que às vezes abre essa oportunidade para que a escola consiga arrecadar fundos, né, e ter verbas aí para o próximo carnaval, são essas oportunidades que talvez surgirão. Então, a gente não parou em nenhum momento, todas as ações continuam, nós temos mais ações a serem divulgadas nos próximos meses, né? Não só da Acadêmicos, mas em conjunto com todas as escolas. Então a gente já está só fechando e batendo o martelo do que nós vamos fazer em conjunto também, para que a gente não fique parado e que a gente siga o carnaval da melhor maneira possível. E é interessante a gente observar isso, porque em conversa com as 4 escolas, né, todas estão com essa mesma fala, né, de continuar as atividades. O único cancelamento que a gente teve, se eu não me engano, foi do lançamento do Samba da Castelo, porque acharam melhor, né, justamente por não haver o evento, mas todas mantêm cronograma de atividades, enfim, né, resolveram não parar, o que mostra também essa força, esse compromisso aí das agremiações. A gente sabe que um ou outro vai se dispersar, né? Porque tem gente que prefere assistir carnaval fora, tem gente que vai atrás de carnaval
em si de escola de samba, mas a gente focou, né, e já conversou com todo mundo da escola para que as pessoas tentassem não se dispersar, que participassem de todas as ações, dos eventos, né? Então isso são coisas que deixam a gente chateado, né? Mas que a gente não pode parar. Então a Acadêmicos ela não vive só do carnaval hoje, né? Hoje ela é uma escola de samba que trabalha o ano inteiro. Então a gente tem muitas coisas para a nossa comunidade, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então a gente sempre está buscando recursos aí fora a prefeitura para estar desenvolvendo esses projetos, essas ações. E Carlinhos, de fato eu acho que isso tem sido uma constante, né? Porque todas as agremiações também têm um fator comum que é ninguém vive de carnaval, ou seja, todo mundo tem sua vida, suas profissões e dedica o tempo para essas atividades extras, né? Mas o que a gente tem visto também é isso, né? Cada vez mais dedicar tempo antes do período específico, né? As pessoas estão cada vez mais envolvidas o ano todo com a atividade. Lá a gente não para, basicamente, né? A hora que já sai o resultado, que a gente faz o desfile das campeãs, no próximo dia a gente já leva todas as fantasias, o Murilo juntamente com a equipe de alegoria, busca todas as alegorias, coloca dentro do barracão, as que não cabem, coloca na quadra, a gente faz a desmontagem, faz o levantamento, né? E a gente faz todo esse levantamento para a gente poder ver o que dá para utilizar para o próximo ano. E a maioria de lá, 100% voluntário, né? Haja vista quando tem o período carnavalesco, a gente tem o dever de contratar algumas pessoas que toda mão de obra gratuita não consegue atender a demanda da escola de samba. Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Desde 2025 para cá mesmo, a gente não parou um minuto, um mês, não respeitamos nem mais a quaresma, para te falar a verdade, né? Que é um tempo que a gente não é respeitar, que a gente tira para descansar. Sim. A gente nem tem mais esse tempo. Então, o que a gente faz? A gente liga um carnaval no outro. A gente estava trabalhando em 2027, já pensando um pouquinho em 2028, qual que seria o enredo, qual a possibilidade que a gente poderia estar falando, que tipo de material que a gente ia comprar que poderia ser utilizado no próximo ano, né? Então, aí, com essa vacância, né, de um ano, a gente já sentou, já reuniu que a gente vai ter que vender um pouco de material, porque o nosso material não vai suportar 2 anos dentro de um local fechado, com esse extremo calor, né? Então a gente vai ter que fazer a vendagem de fantasias, algumas peças de fantasia, de alegoria também, né? Para que a gente possa levantar um recurso e não se perca esse material. Porque se a gente deixar ele no barracão, ele não vai aguentar 2 anos, a gente vai acabar perdendo e vai acabar perdendo dinheiro. Então a gente já está em contato com algumas escolas de samba que nos procuram, né? Que a gente já colocou algum material já à venda, para que a gente possa levantar recursos, para que a gente possa ir comprando aos poucos para manter o nosso patrimônio. E isso também foi uma pergunta constante feita aqui ao longo dessa semana, que é justamente isso, né? A dificuldade de manter o material não tendo o carnaval. Né? Que isso, quem é leigo aí de desfile não entende isso também, né? Olha, né? Tá no ambiente fechado, cola quente de escola, né? Tem uma série de problemas que acontecem aí na conservação desse material. A gente tenta deixar da melhor maneira possível, guardado, encaixotado, mas a gente sabe que o material de carnaval, muitas vezes, se a pluma fica guardada muito tempo, as traças comem, estraga. Então, são materiais que ele tem um prazo de duração pequena, né? Os tecidos apodrecem dependendo da onde fica. Então a gente vai tentando da melhor maneira possível guardar aquilo que a gente acha que vai reutilizar no próximo ano. E o que não, a gente já sabe que não vai conseguir usar, a gente já está fazendo um limpa e descartando. Exato. Tem isso, né, Carlinhos? A armazenagem, mas o tecido também, o material precisa respirar, né? Sim. E a constância do desfile faz isso, né? Então, com essa mudança de temperatura, né? Hoje você pega uma placa de acetato, você deixa ela um pouquinho no sol, você chega lá, ela já está toda retorcida, já saiu as pedrarias. Então, por mais trabalho que a gente tem de organização, que a escola faz um trabalho maravilhoso nisso, de organização, de guardar tudo que é para ser aproveitado, foi nesse pensar que a gente já colocou a disponibilidade para estar vendendo, para que não se perca esse material. Não é um material barato, né? Hoje já visto que não é um material muito barato, e é a lógica que a gente viu que a gente tem que fazer nesse momento agora para não perder o patrimônio. Esperamos que volte em 2028, e se não voltar, né, a gente vai ficar mais um período com esse material guardado, ele não vai durar muito tempo. Camila, parabenizando aí pelo trabalho e pelas ações de vocês, e em especial esse empenho, né, de fazer valer o patrimônio da escola, né, e essa aula que Batatais dá reciclando muito do material.
Obrigado, Camila, pelo carinho. Luciano, a gente tenta da melhor maneira possível reutilizar, né, o material. Não usá-lo de novo, né, mas às vezes desmontar uma fantasia e aquela pedra que estava ali a gente troca, põe em outra fantasia. Então, a gente tem esse autocuidado de guardar e zelar o nosso material, porque a gente sabe o quanto é caro e que na última semana de carnaval a gente sabe que uma pedra para uma ala já não faz efeito nenhum, porque você ia precisar de 30, né? Então, são coisas que a gente começa a fazer na escola para lá na frente sempre estar precisando. Exato. Não, e dessa dinâmica mesmo, né? Olha, aqui você tem um conjunto de plumas aí que desfila 5, 6, 10 anos, não é? Em fantasias completamente diferentes, né? E você de fato aproveita ao máximo o material. A gente tenta ao máximo colocar em diferentes aspectos, né? Uma pluma que esse ano ela foi numa ala amarela, ela pode ter um conjunto de cor que ela pode ir numa ala verde, né? Então a gente vai tentando fazer essa mescla para que não tenha nada repetido e a gente sempre está utilizando mais materiais, né? A gente gosta muito de reutilizar as plumas que nós já temos, que é um patrimônio da escola, com plumas artificiais, que hoje é uma modernidade que o carnaval traz, né? E então a gente sempre gosta de mesclar essas opções, porque se chove, né? A gente já tem um histórico muito bom. Então, se chove, a gente tem uma que vai se adaptar com a outra, em tantas ocasiões. Exato, né? E é justamente isso, né? Olha, uma tira de bracelete que vira saia de carro, né? Porque no conjunto lá tinha 60 na ala de 30, né? Isso faz um efeito, né? E que as pessoas até, né? Quem é da área e quando explica para as pessoas, né, que estão assistindo ou para quem visita barracão, ficam encantadas, né, com essa criatividade. Sim, a gente tem bastante essa dinâmica, né, de transportar uma coisa para outra, né? O Carlinho, ele tem um pensamento além do que aquele material ele pode se transformar. Isso é uma coisa muito positiva para uma pessoa que trabalha com o carnaval, né? Que a gente vê o trabalho sendo desenvolvido, o trabalho melhorado e ainda sendo descritivo em outros aspectos, em outras formas de estar criando. O Kleber aqui parabenizando pelo trabalho, né? E falando que uma questão bacana que é assim, né? Não foi interrompido só a questão do carnaval, mas também da festa do leite. E ele coloca aqui que também tem participação do carnaval no desfile, né? Ele falou que vai sentir falta aí das alegorias, das agremiações durante o desfile da festa. Isso pra gente foi bem tenso, né? Porque nós já tínhamos sido chamados para uma reunião para fazer as alegorias, né? Ficamos esperando a ajuda de custo que a prefeitura nos dava e a gente foi gastando, começando a utilizar materiais, começando a fazer a alegoria e aí chegou na semana de pagamento, foi cancelado a festa, né? Então, isso para a gente também foi uma frustração, porque a gente já tinha feito um trabalho demandado, né? Investido, e nós não conseguimos aí ter esse estorno do que a gente teve de gasto, né? Então, isso para a gente foi bem frustrante também. Mas eu acho que essa fala do Kleber é interessante, porque também muitas vezes as pessoas ligam um carnaval só ao desfile, né? Só aquela 1 hora de cada agremiação ali, um pouco menos, né? Sendo que é isso, né? As escolas têm participação na festa do leite, na realização do dia do samba em dezembro, com as apresentações ao longo do ano todo, né? Porque é difícil a gente ter um evento cultural que não tem um mestre e uma porta-bandeira ali. Sempre estamos ou em algum bateria, lugar, né? Então, tá na dinâmica anual da cidade com atividades o tempo todo. E isso só nos fortalece, né, Luciano? Quando a gente vê que uma escola de samba está envolvida, seja ela qual for, e ela está envolvida dentro de alguma ação da prefeitura ou da cidade, seja ela particular ou não, isso nos fortalece muito, né? Fortalece o samba. E a gente vê que as escolas estão, né, crescendo nesse sentido de participar, de fazer acontecer durante o ano todo, de trabalhar em todos os lugares que a gente necessita e que a gente quer. Às vezes nem ganhando nada, né? Às vezes a gente está indo para um evento, está fazendo uma coisa diferente só mesmo por conta da cultura.
Bianca também parabenizando, não é? E colocando uma questão que até a gente conversava aqui no intervalo, que é do crescimento das pessoas de fora participando do nosso carnaval. Não só vindo assistir a festa, mas desfilando, interagindo também, às vezes até trabalhando nos barracões. Esse ano nós tivemos muitas pessoas que chegaram de fora e que acompanharam o Carnaval de Batatais no dia, né? Mas que estava acompanhando por meio de redes sociais, né? Nós tivemos uma equipe, eu não lembro agora a cidade, mas não é tão perto, que ela esteve com a gente no dia do desfile perguntando, a gente pode desfilar? Eu já sei o samba, nós treinamos, sobrou alguma vaga? E aí a gente viu que tinham 4 fantasias lá e eles foram. Então isso pra gente foi muito importante também, né? Que eles escolheram a nossa escola, de estar conosco no dia do desfile, e você vê que uma pessoa de fora está com o samba na ponta da língua e saber o que ele tem que fazer ali, para a gente é muito interessante ver quanto a cultura tá pulando as barreiras de Batatais e está indo para outros lugares. E que é uma questão que eu acho que a tecnologia ajudou muito, não é? Porque antes, quando a gente pensa, a gente tinha uma movimentação local muito forte, até pela própria mídia local, com, né, exibição dos sambas, né? A gente tem sempre teve essa dinâmica, mas a gente tinha dificuldade no próprio barracão mesmo, né? Que as pessoas chegavam, pegavam o folhetim do samba, tinha que esperar o ensaio para poder decorar, e hoje você dispara pelo WhatsApp. Sim. Hoje o folheto ele fica mais para aquelas pessoas que realmente querem o folheto. Exato. Né? Mas a gente já tem aí as mídias que fortalece, né, e ajuda, né? Então a letra e o próprio samba a gente só divulga na internet e aí a pessoa já vem no próximo ensaio com tudo na ponta da língua. Também aqui a Daniela parabenizando pelo trabalho e pelas atividades de vocês e perguntando, Carlinhos, né, desde que vocês lançaram, né, o enredo, já estava a busca da questão dos destaques, produção. Ela pergunta, tinha gente já fazendo fantasia? Ainda não. A gente estava esperando que a gente tenha um cronograma, né? A hora que elabora o projeto, a gente já tem um cronograma. Mas já tinha a cartela de destaque, já tinha uma lista de espera gigantesca, né? Para caso ocorresse alguma desistência. E a Acadêmicos tenta atender da melhor maneira possível, né? E as pessoas que têm interesse também, pode estar enviando o nome, né? Para o próximo ano, porque algumas pessoas já estão sinalizando que vão desfilar em São Paulo já. E talvez possa gostar do ambiente lá, porque lá todo ano vai ter mesmo. E acaba deixando vaga aqui pra gente. Então a pessoa pode já entrar em contato, deixar o nome lá, que a hora que surgir a oportunidade a gente entra em contato com a pessoa, vai lá e a gente atende ela da melhor maneira possível. Que também é um problema que a interrupção gerou no município, né? Muita gente acabou optando por São Paulo e continua lá, né? A gente tem tido essa dificuldade também e em especial pessoas que fazem grandes destaques. Sim. Né? Depois que a gente tem pessoas que participam de grandes carnavais em São Paulo e ela se fortalece numa escola de samba lá, é muito difícil essa pessoa voltar para Batatais, né? Ela pode dar o apoio para quem precisa aqui, mas ela não vai deixar de ficar no Carnaval de São Paulo, que é uma grandiosidade muito maior, para ficar no Carnaval de Batatais, mesmo gostando de ambos os carnavais. E conciliar no mesmo dia também, né? O nosso calendário concilia muito em cima do desfile de Carnaval de São Paulo, que é sexta e sábado, que é o grupo especial, e o nosso desfile oficial é no sábado. E até porque isso, né? Quando a gente tentou fazer fora, meio que ficou meio descompassado, né? As pessoas chegaram uma semana depois na data prevista, perguntando quando ia ser, né? Já tinha ocorrido. Né? Também é muito forte mudar isso. É um complicador também para a gente aí, né? Tentar dissociar, mas eu acho que tudo é dialogar, né? Talvez é uma questão de logística, né? A gente tentar mais uma vez, talvez aquele primeiro ano que teve já esse carnaval fora de época foi difícil, né? Foi uma das coisas que nós conversamos com a secretaria. Talvez a gente adiar o carnaval e tentar fazer uma outra data, igual a Uruguaiana sempre fez. Vamos tentar fazer de alguma forma. Então, eu acho que talvez, tendo uma segunda oportunidade, poderia dar certo. Ou não. E aí a gente voltaria aos moldes que a gente sempre foi. Pedro parabenizando também pelo trabalho de vocês e perguntando a respeito da bateria, né? Continuam ensaios, escolinha, qual que é o cronograma aí? Continuamos, nós temos os 2 projetos, tanto da bateria quanto o projeto de samba, né? Para crianças que queiram
aprender e participar. São 2 projetos que a gente já sinalizou que não vão parar, né? A bateria, ela acontece todas as segundas e quartas, e aí com essa parada a gente vai manter todas as segundas, né? Se eu não me engano, das 8 às 9, 9h30. E o projeto de samba vai ser aos sábados com a professora Malu. Então, são 2 projetos que a gente tende a continuar porque são crianças, né? A gente trabalha com o sonho de criança, a gente tem a molecada ali crescendo e gostando da escola, então a gente vê todo mundo empenhado, todo mundo querendo participar. Então, é um projeto que a gente pretende não parar, né? Já foi um projeto pioneiro que nós fizemos, né, lá há 3 anos atrás. Então, nós tivemos aí, começamos com 5 alunos, né, no início foi bem difícil. Hoje nós temos aí, em cada semana, em torno de 40 a 50 pessoas. Então, isso para a gente é muito gratificante ver que mesmo com tudo que aconteceu, as pessoas... E principalmente os batuqueiros em reunião que nós tivemos, eles mesmos se prontificaram a não parar e estar ali ajudando a quem precisa e a quem quer participar. E é uma questão também que a gente percebe que, apesar do voluntariado das pessoas, etc., continua tendo custo, não é? Sim. Porque você tem que trocar a couro desses instrumentos, baqueta, etc., né? Então precisa de apoio de fato. Às vezes a criança está começando agora, então ela não sabe como bater da maneira correta, então acaba estourando um couro, acaba estourando uma napa, né? Então esse custo vem da escola. E aí a gente precisa das ações, né, e da ajuda da população para estar mantendo esses cursos, né? São cursos de voluntários, totalmente gratuito. O Guinaldinho, que está à frente do curso de bateria, ele sempre está na escola participando. Ele às vezes vai mais cedo para poder afinar os instrumentos e deixar do jeito que tem que estar, né? Então esse custo ele é necessário e a gente sempre tem que fazer ações para estar dando continuidade. Perfeito. E é isso, né? Mobiliza a comunidade, envolve um monte de gente, né? Sempre essa ação positiva de rotina que tem que se manter, né? Sim. A Natália também parabenizando pelo trabalho e pelas ações e colocando se não existe jeito de dialogar e tentar uma alternativa, né? Seja com iniciativa privada, tentou-se algo nesse sentido? Olha, Luciano, nós tentamos um diálogo com a prefeitura, com o prefeito, né, por várias vezes. Nós mandamos ofícios, nós tivemos na própria prefeitura, eu e Tamiel, nós estivemos lá, juntamente com os outros presidentes que estavam para chegar, e a gente já foi barrado ali na porta para falar que ele não estava. Então, nós tentamos diversas vezes ter esse diálogo com a própria prefeitura, com o próprio prefeito, né? Nós tivemos uma conversa inicial com a secretaria, né? Então isso eu não posso falar que deles a gente tem todo esse apoio, mas a gente queria ouvir do prefeito, né? Que não ia ter o carnaval, o porquê não ia ter, porque quando ele foi fazer campanha conosco, que nós apoiamos ele, né? Houve todo um evento na secretaria lá na estação. Então, houve um evento para fazer o chamamento de 2025, se eu não me engano, e ele compareceu, os vereadores compareceram, e aí houve muito diálogo, né? Nós ouvimos que as escolas iriam começar a ter verbas mensais para os projetos, e isso nunca aconteceu. Então, assim, a gente entende e compreende as decisões. Claro, eu não vou falar que eu tô satisfeito, que eu não estou, né? Mas eu fico frustrado nesse sentido de não ter esse diálogo com as escolas, né? Dele não vir falar conosco, dele não nos procurar ou até mesmo nos atender, talvez pelas demandas que ele tem, mas que a gente precisaria ter esse diálogo com ele para entender e saber dele, né? Então isso que eu peço, assim, para que exista, né? É um diálogo entre as escolas e prefeitura, né? Em específico o prefeito, para que a gente tenha mais diálogo e resultados positivos, né? Porque as escolas, elas precisam ser respeitadas. A gente vê que o carnaval, ele é um carnaval cultural para a cidade inteira. A gente vê o quanto isso é satisfatório para as pessoas.
E ver ele acabando assim, vem 2 anos, para 1, volta 2, para 2. Isso é muito frustrante para as escolas que estão à frente e fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, todo mundo agora vai dar uma segurada, porque sabe que lá na frente pode acontecer de nem voltar em 28, né? Mas a gente, é o que eu sempre falo, as escolas são resistência. Então, nós precisamos ser essa resistência para todo mundo. Então, se a gente desanimar, todo mundo vai achar que nós estagnamos. E eu acho que esse não é o papel da escola de samba. A gente tem que estar lutando sempre para melhorar o nosso carnaval. Rafael, parabenizando pelo trabalho aqui, pelas realizações e colocando justamente, né, esse temor da não volta pelo volume de cancelamento de eventos, não é? Como ele coloca aqui, o cancelamento de Festa do Leite, Carnaval, Folclore, 7 de setembro, enfim, né? E ainda não se tem notícias dos demais eventos ao longo do ano, se algum será realizado, né? E dessa angústia de, né, ver uma instância que não tem nenhum evento nesse momento. É triste, né? Que a gente vê que todo tipo de população que gosta de alguma coisa envolvendo cultura, a gente vê que todo mundo está sendo prejudicado, né? Eu vi muitas vezes nas redes sociais pessoas de outras religiões ou até pessoas que não gostam de carnaval falar, isso é bom, tem que cancelar mesmo, foi maravilhoso e tal. Então eu não vejo isso, porque se está prejudicando o carnaval que eu gosto, agora vai prejudicar pessoas que gostam de outras festas. Teve muita gente que gosta de Festa do Leite, teve muita gente que gosta de outras festas que pode ser canceladas. Né? Então isso para a cultura, isso para o turismo é muito ruim. E a escola vê isso de uma forma muito trágica, né? A gente vê que a cidade que estava crescendo em cultura, a cidade que estava crescendo em turismo, vai voltar um retrocesso. E isso eu acho que é bem chato. E aqui a Vanessa parabenizando vocês dois pelo excelente trabalho frente à agremiação e colocando aí da importância da comunidade se manter unida nas demais atividades ao longo de todo o ano. É isso, eu acho que a escola vai se manter viva através da comunidade, né? Se a gente está unido, a escola mantém a tradição, mantém as suas ações. A gente vê muitas pessoas ajudando, né, nas ações. Então, quando a gente está unido, mesmo por tudo que está acontecendo, a gente está movimentando a nossa escola e trazendo pessoas para dentro dela, a gente vê o quanto isso é satisfatório, que as pessoas não pensam só no carnaval, como muita gente falava, né? As escolas de samba só pensam no carnaval, só querem trabalhar 3 meses antes. E isso na Acadêmicos e em todas as escolas não funciona mais. Uhum. A gente tem um trabalho árduo, né, de acabou um carnaval e já começar os nossos ensaios, já começar as nossas ações para arrecadar fundos, para arrecadar investimentos, para fazer as nossas coisas. Então, a gente vê que a comunidade ela faz total diferença dentro de uma escola quando ela está unida, quando ela está fortalecida. Então, isso eu tenho muito a agradecer dentro da minha escola. Perfeito. Até porque isso, né? Quando acabou um carnaval, o carnaval ainda não acaba, né? Acaba para a cidade, mas não para a agremiação, porque aí tem desmontagem, retorno desse material, armazenagem. Você ainda fica um mesinho lá por conta disso. Ano passado, no carnaval, a gente parou 40 dias para descansar. Passou esse carnaval, a gente já entrou no baile, já começou a fazer desmontagem de fantasia, de alegoria. Então, a gente nem teve sequer 40 dias, né? Eu estou ali com a equipe, né, todos os dias, então sempre as pessoas me veem ali trabalhando e fazendo as coisas acontecer, não só para a escola, mas para o nosso espaço também, né, que isso é importante. Fazer o nosso jardim ficar bem feito, trazer a nossa escola, o visual ficar muito bem feito. Então, a gente faz isso ali no cotidiano e vai levando até não aguentar mais. Carlinhos, gratidão pela participação, né? A gente está sempre de portas abertas para divulgar as ações e as atividades da escola e a gente espera que seja aí por um curto prazo aí essa questão do cancelamento. Eu que agradeço, Luciano, o espaço novamente aí para apresentar os projetos da escola, né? Rezamos, né? Iremos torcer, as escolas são resistentes, né? Eu acho que tem que haver esse diálogo mesmo, né? Que o nosso carnaval esse retorne o mais breve possível,
principalmente em 2028, né? Para a gente não perder esse elo, que eu estou vendo que nossas escolas de samba, o carnaval está crescendo de uma maneira que a nossa secretaria, o nosso espaço já não está comportando mais o espetáculo que a gente já está apresentando, né? E quero agradecer as pessoas que sempre colaboraram com a escola de samba, né? Nos bazares, a gente teve esse final de semana, a gente só tem a agradecer. E vem mais ações aí também, né? A venda dos rondelli, que a gente chama de ação italiana. Tem outras ações, a gente quer ver se mantém todas as ações no período de novembro e janeiro, né? Mesmo que não vai ocorrer o desfile. Mas a gente vai ver se a gente realiza os eventos em quadra, para que não perca a essência do carnaval, né? O que foi cancelado foi o desfile da escola de samba, porque o carnaval ele vai continuar porque ele é uma festa calendária, né? Então os desfiles foram cancelados, mas o trabalho continua. Muito bom. Murilo, gratidão sempre, né? E a TV está sempre aqui de portas abertas para divulgar o trabalho de vocês. Eu que agradeço mais uma vez a educadora pelo espaço, por todos os trabalhos que a gente desenvolve e divulga aqui, né? É muito importante ver o quanto as escolas estão sendo ouvidas aqui e sendo valorizadas e trabalhando cada uma na sua quadra, cada uma com a sua comunidade e não deixando o carnaval morrer, né? Que como o Carlinhos falou, a gente finaliza, deixa de ter o desfile, mas a nossa escola continua viva, a nossa escola continua a nossa tradição, e trazer toda a nossa comunidade para dentro da nossa quadra é o primordial para que nenhuma pessoa se disperse aí, pelo menos para as atividades da nossa escola. No fim de semana, 5 partidas foram disputadas pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão 2026. Os jogos complementaram a primeira rodada da competição iniciada em agosto. O comentarista José Ladir Soares traz os resultados. Um abraço, Ney, um abraço para você que nos acompanha aqui pelo Jornal Cidade da TV Princesa. Hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia da gente falar de futebol. E quando nós falamos em futebol aqui na TV Princesa, a gente vai falar do Campeonato de Futebol Amadorzão 2026, que este ano leva o nome do desportista varginhense André Cândido Vitalino, o popular Dendéia. E neste final de semana não foi diferente. 13 gols marcados, a média caiu um pouco, 13 gols marcados em 5 partidas. Os jogos foram disputados na Semel, 2 jogos, onde o Barcelona venceu por 4-1 a equipe da Portuguesa. No outro jogo, o Meninos da Vila empatou em 1-1 com a equipe do Giacomelli. Lá no estádio Rubro Negro, da Rua Paraná, o PSG perdeu de 1-0 para a Associação Esporte Clube Canaã. E o Registânia venceu por 3-0 a Varginhana. Lá no campo Negorácio da Vila Barcelona, Carvalhos 1, Libertas 1. Jogos bastante equilibrados, a gente está vendo aí que todas as equipes procurando de todas as formas melhorar o seu potencial, melhorar o seu plantel, para chegar ao final e conquistar o título tão almejado que é o título do Campeonato Amadorzão 2026. Este ano não é diferente. A gente chama o Campeonato Amadorzão de semiprofissional. No próximo final de semana nós teremos mais partidas e eu volto na sexta-feira para falar com você a respeito dessas partidas. Um grande abraço a todos, ótima semana! Muito obrigado, Aladir. Na sexta-feira ele volta para informar sobre a continuidade do Amadorzão, além de dar outras notícias do esporte em Varginha. Agora uma boa notícia. O bebê Noah Gabriel da Cruz Santos, que foi dado como morto após sofrer uma parada cardiorrespiratória aqui em Rio Claro, recebeu alta e já está em casa com a família. A notícia foi divulgada pelas redes sociais com fotos e vídeos da chegada de Noah em casa. O bebê teve alta na quarta-feira e, segundo o comunicado da família, segue em recuperação e utilizando sonda. Mas agora tudo será acompanhado de perto e no conforto de casa. Noah estava internado no Hospital das Clínicas de Bauru, onde passou por procedimentos. O bebê teve o óbito constatado no dia 15 de julho, enquanto estava internado na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Rio Claro. O hospital informou que manobras de reanimação foram realizadas, mas que ele não havia resistido.
No entanto, ele foi encontrado vivo por uma agente, no momento dos procedimentos funerários. Em nota, a Santa Casa informou que não houve falha e que todos os protocolos técnicos e legais para a constatação do óbito foram rigorosamente cumpridos. A equipe da TV Claré deseja uma excelente recuperação ao Noah e felicidades à família a essa nova etapa. Vamos de tempo? Para terça-feira, Varginha deve ter um dia de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e temperaturas um pouco mais baixas, mais típicas de inverno, entre 14 e 23 graus. Com a apuração local e do Centro do Comércio de Café, além da cotação da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, confira como ficaram os preços da saca de 60 quilos do café arábica nesta segunda-feira. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.742. O tipo 7, R$ 1.681. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $382,15, baixa de $2,90. Veja agora quais são as drogarias que funcionam em esquema de plantão durante esta semana em Varginha. O plantão noturno de 8 horas da manhã às 8 da noite fica com a Drogaria Americana, da Avenida Rui Barbosa, 105 no centro. Telefone 3214-8881. Farmácia Minas Master, da Avenida Dr. José Justiniano dos Reis, 2235 no bairro Sion. Telefone 3214-4570. Drogaria Barcelona, da Praça Prefeito José Braga Jordão, 231 no bairro Barcelona. Telefone de contato 3221-1590. E a Drogaria Bom Pastor, da Avenida Presidente Tancredo Neves, 471 no bairro Bom Pastor. Telefone 3212-1329. O plantão noturno de 8 horas da noite às 8 da manhã, de segunda a sábado, fica com a Drogazil, da Praça José de Rezende Paiva, número 40 no centro. Telefone 3214-4996. E com a Drogaria Natus Farma, da Avenida Rio Branco, 304 no centro. Telefone 3212-2056. E no domingo com a Drogaria Minas Master, da Rua Santa Cruz, 686 no centro. Telefone 3221-1100. Mais informações sobre o plantão de drogarias podem ser consultadas no site www.varginha.mg.gov.br. 18h22, o intervalo comercial rapidinho, depois tem as notícias policiais, final de semana recheado com muitas informações, muitos acontecimentos, né, aqui em Quirinópolis. Teve inclusive tentativa de homicídio na quinta-feira, né, que a gente vai divulgar, na quinta ou na sexta-feira, que a gente vai divulgar hoje, porque sexta-feira nós não tivemos o programa em virtude aí do feriado. E outras ocorrências, tivemos 3 capotamentos, né, 2 na zona rural e 1 aqui dentro da cidade. Daqui a pouquinho você confere os detalhes. A Cosefer é uma das mais respeitadas e ativas empresas de seguros da nossa região, trabalhando sempre com ética e respeito ao cliente, proporcionando tranquilidade e confiança. A Cosefer trabalha com seguros de veículos, residências, vida, empresas, máquinas e agora também com consórcio imobiliário. Venha nos visitar ou solicite um de nossos vendedores. Cosefer, corretora de seguros Fernandes, desde 1950, garantindo a sua tranquilidade. Rua Tiradentes, número 103, Centro, Araras. Telefone 3541-1544. 26 de julho é dia de solidariedade. Ajude a dar mais colorido a quem conta com essa verdadeira corrente. Através da união é que se constrói uma sociedade mais justa. Faça você também parte dessa ação e doe, para que o colorido da solidariedade não passe em branco. Ligue e saiba como participar. A PAI de Batatais, uma união de forças.
Itaquan, sempre mais vantagens e oportunidades imperdíveis para você. Confira! Fox 2009 a partir de 30.090. Space Fox 2009 a partir de 45.990. Saveiro 2009 a partir de 30.490. E mais, taxas a partir de 0,20 ao mês para toda a linha Gol Paraty Saveiro. Itaquan em 2 endereços: Avenida Presidente Vargas 856 e Avenida Castelo Branco 111. www.itaquan.com.br. Final de semana com muitas ocorrências registradas pela Polícia Militar. Tráfico de drogas, 11 horas da manhã de sábado, na Rua das Hortênsias, bairro Rio das Pedras. Em patrulhamento pela Alameda Paranaíba, o GPT deparou com um mototaxista transportando uma passageira. A mulher foi reconhecida pelos policiais porque já havia cumprido pena por tráfico de drogas. Segundo informações colhidas pela PM, ela continua na atividade criminosa mesmo após a prisão do seu esposo. Ao notar a presença da polícia, a autora pediu para que o mototaxista mudasse o trajeto, mas ela acabou abordada. Os militares perceberam que a mulher estava bastante nervosa. Diante da suspeita, a polícia foi até a casa dela, onde flagrou um usuário de drogas chegando pelos fundos da residência, passando por um lote baldio. O usuário chamou a suspeita pelo nome, dizendo que queria comprar R$10 em droga. Na casa, a polícia apreendeu R$ 950 em dinheiro, uma cartela com cápsulas de Pramil e um pedaço de crack. No quintal, foram apreendidas algumas porções de maconha. A suspeita do tráfico foi levada para a delegacia, junto com o material apreendido e também junto com o usuário. Ato obsceno na Rua Amadeu Batista de Souza por volta das 13 horas de sábado. Uma mulher contou que desde a madrugada os vizinhos dela estavam brigando, de forma que perturbava a tranquilidade. Pouco antes da polícia ser chamada, eles entraram em vias de fato na calçada da casa. A autora ficou nua na via pública. Para a polícia, ela admitiu a discussão com seu amado. A ocorrência foi registrada para futuras providências. Furto de celular às 22h40 de sábado na Rua 3 do bairro Alvorada. A equipe do GPT foi até o bairro Alphaville, onde várias pessoas haviam imobilizado um elemento que tinha acabado de furtar um celular. O suspeito foi encontrado deitado na via perto do meio-fio, rodeado de pessoas, as quais haviam recuperado o aparelho. A vítima foi encontrada. Ela contou que havia deixado o aparelho carregando em sua residência no bairro Alvorada, onde estava sendo realizada uma confraternização, quando o aparelho acabou furtado. O autor foi levado para a delegacia. O aparelho foi devolvido para a vítima. Roubo em residência, 10 horas da noite de sábado, na Rua Aladim, bairro Santa Clara. Uma mulher contou que estava em casa quando um elemento não identificado, cobrindo o rosto com uma camisa e empunhando o objeto, saltou o muro, entrou na casa, tomou o celular da vítima e fugiu, deixando a mulher trancada. A polícia fez patrulhamentos, mas não conseguiu encontrar o autor. Acidente de trânsito na Rua José Joaquim Cabral, esquina com a Avenida Garibaldi Teixeira, envolveu um Fiat Strada e um Corolla. Com o impacto, o Corolla tombou. As duas passageiras do Corolla tiveram ferimentos e foram socorridas pelos bombeiros. Sem habilitação, o condutor do Fiat Strada teve o veículo liberado para uma pessoa habilitada. Outro acidente de trânsito na Rua Júlio Borges, esquina com a Avenida Brasil, envolvendo um Saveiro e um Classic. Compareceram à sede da 12ª CIPM integrantes da Guarda Civil Municipal, conduzindo um homem que havia se envolvido em um acidente de trânsito. A GCM tomou as providências em relação ao encaminhamento de um dos condutores ao hospital para exames e depois para o CIS, conforme a orientação da Polícia Civil. Segundo o relato de um dos condutores que se envolveu no acidente, ele trafegava pela Avenida Brasil, e o outro veículo na Rua Júlio Borges. Violência doméstica, 22h45 de sábado, no conjunto Hélio Leão 3. Uma mulher disse que, após discussão, seu Amásio começou a dar socos nos móveis da casa. Quando a vítima tentou impedi-lo, acabou agredida com socos e com tapas. A mulher teve a blusa rasgada. Em seguida, o autor jogou o álcool no piso e no sofá da sala, ameaçando queimar a vítima e a filha do casal, uma menina de 6 anos, sendo o fogo apagado pela vítima.
O homem alegou à polícia que, após discussão motivada por ciúmes, a mulher o agrediu com tapas e ameaçou atear fogo no carro assim que a cunhada devolvesse o veículo. O autor foi recolhido à cadeia. Perturbação do sossego. A 1h da madrugada de hoje, foi na Avenida João Fratari, bairro Santana. A vítima contou que constantemente sua vizinha liga o som do carro em volume muito alto. Quando a polícia chegou, o som não estava tão alto, mas a autora foi orientada a diminuir o volume. Quando a polícia saiu, a mulher foi à casa do reclamante, onde o ameaçou. A vítima foi orientada a procurar a delegacia. Capotamento pouco antes das 9 da noite ou das 9 da manhã deste domingo em uma estrada vicinal de acesso aos ranchos. O condutor de uma caminhonete S10 relatou que trafegava pela estrada em direção à GO 164, quando em uma curva perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou, ficando com as 4 rodas para cima dentro de um córrego. O motorista sofreu algumas escoriações. Ele reclamava de dores no pescoço. O motorista informou que tinha outros passageiros no veículo no momento do acidente, mas estes não se feriram. O veículo foi liberado. Outro acidente de trânsito, 11 horas da manhã deste domingo, na rua José Martins Sobrinho, bairro Alexandrina, envolvendo um Gol. O motorista chocou o carro contra um poste da rede elétrica. Ele alegou que o carro apresentou problemas mecânicos e não conseguiu evitar o choque. O poste ficou suspenso, sendo seguro apenas pela fiação. A polícia percebeu que o motorista, na verdade, estava bêbado. Ele não quis fazer o teste de bafômetro. No assoalho do carro havia cerveja derramada e tinha uma lata de cerveja vazia na porta do motorista. O condutor foi notificado, teve a CNH recolhida e o veículo apreendido. Ele foi levado ao hospital municipal para a confecção de relatório médico e depois para a delegacia de polícia. Ato obsceno por volta das 9 da noite deste domingo na Praça da Velha Matriz. Uma mulher contou que estava no local com uma amiga e com 3 crianças que brincavam no parque. Quando a vítima, percebeu a chegada do autor. O autor sentou-se em um banco. Nisso, uma menina de 10 anos, filha da vítima, foi até lá a fim de dobrar a barra da calça. A mulher percebeu quando o autor sentou-se mais próximo, retirou o pênis para fora da calça, olhando para a mulher e para a filha. A vítima pediu para sua amiga sair de perto e acionou a polícia militar. Quando a viatura chegava, o autor tentou fugir, mas foi alcançado e levado para a delegacia. Ele ainda estava com o pênis para fora das calças. Furto de veículo pouco depois das 17 horas de ontem. Aliás, pouco depois das 17 horas de sexta-feira. Cleudenir Ribeiro contou que havia estacionado sua motocicleta em frente ao hospital municipal e adentrou a unidade de saúde. Quando saiu, percebeu que o veículo tinha sido furtado por autores ignorados. Trata-se de um veículo Honda CG 125, Fan KS preto, ano 2010, placa NLC 0968. E uma tentativa de homicídio pouco antes das 16 horas da última sexta-feira, no setor localizado ao lado do Credec. Uma mulher contou que havia uma pessoa baleada no local. Durante o deslocamento, a polícia deparou com a solicitante transportando o irmão Francisco de Assis em sua motocicleta. O homem estava ferido na cabeça, porém consciente. Os bombeiros compareceram ao local, onde fizeram os primeiros atendimentos e depois encaminharam a vítima para o hospital municipal. Já no hospital, a vítima contou que estava saindo do local, onde está construindo uma casa, quando, ao montar em seu cavalo, surgiu um elemento magro, de estatura mediana, trajando camiseta azul em uma motocicleta Titan. O autor disse o seguinte: "Ó pra você, ó." Sacou de um revólver e efetuou um disparo contra a cabeça da vítima, fugindo em seguida. A vítima disse que não tem rixa ou desavença com nenhuma pessoa, não sabendo a motivação do crime. A polícia militar fez patrulhamentos, mas não conseguiu encontrar o autor. Final de semana bastante movimentado, né? Essas foram algumas das ocorrências, porque tiveram outras ocorrências também, né? Aí na sexta-feira, na quinta-feira à noite, na sexta-feira também, outras ocorrências aí menos graves do que essa aí, tentativa de homicídio que a gente divulgou agora há pouco. O jovem Marcos Vinícius, aluno do curso de administração da FAC, Faculdade de Quirinópolis, cometeu suicídio
nessa segunda-feira em São Simão, onde morava. A polícia não divulgou sobre as circunstâncias em que a morte aconteceu. 14 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros durante o final de semana em Quirinópolis. 6 de sábado para ontem, ações preventivas, resgate em acidente de trânsito, resgate em outro acidente na Garibaldi Teixeira, incêndio urbano na Avenida Brasil, ações preventivas no Lago Sol Poente, ações preventivas na Avenida Frei João Batista. De sábado para ontem, outras 8 ocorrências. Resgate em acidente, ações preventivas na Avenida Dom Pedro I, ações preventivas Rua dos Patriarcas, resgate no bairro Pecuária, ações preventivas na Avenida Brasil e na Lázaro Xavier e na Rua 2 do bairro Tunico Bento. E também em um atropelamento, acidente envolvendo moto e bicicleta na Avenida Lázaro Xavier, no centro da cidade. Na madrugada de ontem, o Corpo de Bombeiros foi chamado em uma panificadora aqui da cidade. Os militares Sargento Vieira e soldados Andrade e Eric depararam com a panificadora localizada na Avenida Brasil em chamas. Eles conseguiram apagar o fogo, evitando maiores danos na padaria e nas edificações vizinhas. Não foi divulgado como o fogo começou. E na tarde de sábado, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de natureza capotamento em uma estrada vicinal, onde 2 pessoas sofreram ferimentos leves. As 2 vítimas receberam os primeiros socorros e foram conduzidas ao Hospital Municipal em seguida. Já na noite de sábado, foi realizado atendimento, foi em outro acidente aqui na cidade, envolvendo 2 carros. Um deles capotou. 2 mulheres tiveram ferimentos leves, receberam os primeiros socorros e depois foram transportadas para o Hospital Municipal. Final de semana muito movimentado, em termos policiais, portanto, tanto nas ocorrências registradas pelos bombeiros, quanto com relação às ocorrências registradas também pela Polícia Militar. Jornal Cidade é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional de Brasília, uma emissora EBC. Que contou com edição e redação de Luciano Leal, Luiz Carlos e Wellington Lex. A apresentação Mário Silvestre e Paulo Henrique. Produção Rádio Senado. Direção Fernando César Mesquita e Milton Luca de Paula. Você pode acessar as notícias deste jornal logo mais no site difusoraourofino.com.br. E também ouvir o jornal na íntegra no YouTube pelo canal Rádio Difusora Ouro Fino. Continue com a programação normal da Rede Cultura de televisão, que é belíssima. A todos uma ótima segunda-feira e uma boa noite.